Olá, meu querido, paz e graça a todos vocês, amados. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Desde já eu quero pedir você para nos ajudar, curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário. Se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre. Nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crises, né? A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Essa revista é uma revista de estudo para jovens e adultos da CPAD. Veja só, queridos, agora nós também alcançamos a lição de número 11, que tem o título também, Esdra vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. Essa lição vai ser aplicada no dia 13 de setembro de 2020. O texto dessa lição, que nós falamos, o texto de hoje, se encontra em Hebreus capítulo 6 e o versículo 5, na parte A do versículo. E provarão a boa palavra de Deus. Na verdade prática, diz aqui o comentarista, a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa, queridos. Diz que ela penetra até a alma, o espírito, juntas e medulas. Então, ela é mais poderosa do que qualquer uma espada afiada. De aqui, os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdra, capítulo 8, e o versículo de 1 a 12. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você esteja lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha dar graça, sabedoria, força e entendimento, e em nome de Jesus. Quero falar para os irmãos que eu estou aprendendo, muito, com essas aulas. Está muito rica, Glória a Deus por esse estudo maravilhoso da palavra de Deus. O objetivo geral dessa lição é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Então, esse é o objetivo dessa lição, mostrar a eficácia da poderosa palavra de Deus. Os objetivos específicos são 4 dessa lição, diz aqui, o primeiro tópico, discorrer sobre o envio de Esdra, por Artaxerxes a Jerusalém. E o segundo tópico, ressaltar que Esdra ensinou a palavra ao povo. Glória a Deus. E o terceiro tópico, asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo. E o quarto tópico, nós vimos aqui, elencar os resultados do ensino da palavra de Deus, querido. Dando continuação, nós vemos aqui logo o ponto central dessa lição, diz o comentarista, a palavra de Deus é eficaz, é gloriosa. Então aqui na introdução diz o comentarista, o grande valor do ensino da palavra de Deus é o assunto dessa lição. Veremos como o governo da Pérsia enviou Esdra a Jerusalém a fim de verificar se a vida eclesiástica dos judeus, veja só, estava conforme a lei de Deus. Então, esse rei, ele tinha essa preocupação, com a lei de Deus, para que o povo estivesse aprendendo, da forma correta, como o Senhor quer que seja, Então, nós vemos aqui o primeiro tópico, Artaxerxes envia a Esdra. Então, esse rei recebeu de Deus, essa alegria, recebeu um despertamento, do Senhor, e aqui, então, ele agora envia ali o sacerdote, para Jerusalém. O primeiro subtópico diz aqui, os judeus sob o domínio dos persas. Veja só, aqui os judeus então agora estavam sob o domínio dos persas, mas eles estavam com o domínio do domínio de quem antes? Estava sob o domínio dos babilônicos. Quando o reino da Pérsia derrotou a Babilônia, veja só, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao domínio do governo persa. Então nós vemos aqui que quando o reino dos persas, derrotaram ali, quer dizer, ganharam a batalha ali, esse pessoal vivia sempre em guerra, ganhou a batalha ali dos babilônicos. E aqui, então, esse povo que estava lá, que eram os judeus, agora passaram a viver sobre o comando, o domínio
dos persas. E veja só, aqui eles falam que os judeus achavam que os persas era mais brando, né? Porque os babilônicos, como diz, colocavam muitos julgos neles, né? Oprimiam muito o povo. Então, veja só, mas mesmo assim, eles ainda estavam sobre, né, cativeiro, né? Veja só, queridos. Então, aqui o segundo subtópico, Esdra é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Agora aqui, esse rei, o rei Artaxerxes, que é do rei, os persas, ele manda agora, envia Esdra, que é um sacerdote, a Jerusalém para ensinar agora, voltar lá para Jerusalém, porque eles, como eles estavam na Babilônia, lá no cativeiro, voltar lá para Jerusalém, sabendo que, lembrando aqui, que foram 3 vezes, né, que esse povo saiu para lá, voltando para Jerusalém. A primeira vez, né, eles estavam no comando de Zorobabel, né? Veja só, aproximadamente 538 anos antes de Cristo, né? Foi quando Zorobabel era como se fosse um governador, né? Ali, que foi ao comando dele, voltando da Babilônia para Jerusalém. E aqui, aí teve lá, ele foi lá e levantou o altar, foi com aproximadamente 50.000 pessoas, Zorobabel estava comandando ali. Teve um confronto, teve os samaritanos, né, se levantaram contra, então impediram ali a obra e emperrou a obra um bocado de tempo, e agora eles voltam, e aqui, de novo, mais, né, na segunda vez, Esdra, né, com aproximadamente 457 anos antes de Cristo, voltar ali, restaurar de novo ali, né, os muros, restaurar ali o altar, restaurar também, né, ali a adoração ao Senhor Deus. E a terceira vez aqui foi Neemias, né, aproximadamente 444 anos antes de Cristo. Então, queridos, teve essa locomoção, né, dali da Babilônia voltando para Jerusalém. O segundo subtópico, Esdra é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdra, escriba e sacerdote, né, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdra possuía da lei de Deus, do Deus de Israel, veja só, e quis, junto com seus 7 conselheiros, né, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes ali. Esdras capítulo 7, versículo 14. Então, queridos, nós vemos aqui que o rei então envia agora Esdras para Jerusalém para ensinar, e o rei, vendo ali que, conhecendo de mais perto sobre o Esdras, que era um sacerdote, que era um escriba lia, que examinava ali a palavra de Deus, o sacerdote. Então Esdras era um homem desse, e o rei ficou impressionado com o conhecimento que ele tinha, né, da lei de Israel, do povo de Deus. Então, queridos, isso nós temos que buscar um conhecimento, nós temos que estar lendo Bíblia, nós temos que ter esse conhecimento da palavra de Deus. Olha só, muitas das vezes nós não lemos a Bíblia toda, não sabemos de onde começar, de onde terminou. Então, queridos, vamos ler a Bíblia, né? Nós temos que ter esse conhecimento. Esdras, sim, ali ele tinha esse conhecimento. O rei viu, né, o tanto que ele conhecia da palavra de Deus. Então, o terceiro subtópico, a importante carta que o rei enviou com Esdras. O rei Artaxerxes, o rei da Pérsia, enviou o rei a Jerusalém, ali para os judeus, e ele enviou, né, com ele uma importante carta. Agora, veja só que maravilha, né? E aqui o rei, ele diz que o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico. Olha só, sabemos que lá era o hebraico, né, que o povo tinha mais conhecimento. Então, tanto o povo que estava em Jerusalém, né, também já tinha feito muita mistura ali do hebraico, como o povo que estava lá agora na Babilônia, eles conheciam muito mais, conhecia mais o aramaico. Então essa carta foi para Jerusalém em aramaico, que está registrada em Esdras capítulo 7, do versículo 12
ao 26. Então, olha só, através dessa carta, o rei decretou, veja só, através dessa carta, estava escrito em quê? Em aramaico, que o povo tinha mais conhecimento do quê? De hebraico. Então estava aquela mistura lá na Babilônia. Quando eles chegaram de volta aqui para Jerusalém, agora tinha que ter um intérprete, né? Que senão não ia entender mais, né, sobre o hebraico, porque eles já estavam conhecendo bastante do aramaico. Então, vê aqui na letra A, ele diz aqui, qualquer judeu que assim desejasse, poderia acompanhar Esdras a Jerusalém, aqui no versículo 12. Então, olha só, qualquer judeu que interessasse ali, né, acompanhar Esdras, veja só que maravilha, um homem conhecedor de todas as leis, Esdras ali, né, um escriba, quem desejasse, poderia acompanhar ele. Ah, querido, aí eu lá, né, estaria junto, né, com esse sacerdote. Então veja aqui na letra B, né, olha só, os que fossem a Jerusalém, veja só, poderia levar consigo ouro, olha só, prata, voluntariamente dados pelos seus conselheiros, ou dados como oferta voluntária do povo, né? Então veja só, quem fosse ali poderia chegar e as pessoas iam entregar o ouro e prata para eles levar de volta, que eles tinham levado lá para Babilônia. O rei tinha levado tudo cativo, levado também o ouro, e aí eles poderiam trazer. Quando o povo estava lá no Egito também, quando saiu do Egito, Deus também tocou ali, fez com que os egípcios também entregavam o ouro, prata para o povo levar também para adorar o seu Deus. Veja só, queridos, na letra C diz aqui que os vasos que ainda estavam na Babilônia seria restituído. Olha só, aqui ele fala que os vasos também estavam sendo, né, restituídos, trazer tudo de volta, que o rei agora da Pérsia, né, decretou, né, mandou a carta aqui na carta. Da letra D, qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Então o rei ia pagar tudo. Então vem aqui a letra E, não seria impostos aos servidores do templo, direitos, tributos e rendas. Não seria imposto a eles esses impostos, né? Na letra F diz aqui que Esdras poderia nomear regentes e juízes, veja só, para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Então, veja aqui o que o rei tinha mandado na carta, que Esdras tinha, né, toda essa autoridade, liberdade, né, de escolher pessoas ali para dirigir bem ali a lei de Deus, né? Veja só, então, Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isto. Olha só, Esdras aqui então adorou a Deus porque Deus tinha tocado no coração do rei para fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Isso é maravilhoso que Deus faz, queridos. Deus pega e o povo estava ali cativo, agora Deus toca no coração do rei da Pérsia ali e ele restitui, né, faz com que devolva tudo de novo para os judeus, voltando tudo para Jerusalém. Síntese do tópico 1, daqui no resumo do tópico 1, diz que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, onde o líder, escriba e sacerdote tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao povo. Glória a Deus! E ali ele foi com essa carta do rei para ensinar o povo ali a lei de Deus. Segundo tópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Primeiro subtópico, Esdras sai da Babilônia e vai a Jerusalém, levando a carta que é muito importante. Nós também temos uma carta para nós entregar para o Senhor, que é a carta que é Jesus, né? Então veja só, foi comprada com o sangue de Cristo. Então é essa carta que nós vamos entregar lá para o Senhor. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras, veja só, viajou para Jerusalém, acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Esdras capítulo 8 e o versículo 2, e aqui, olha só o que aconteceu, recusando a escolta militar oferecida, né, pelo rei. Veja só aqui, Esdras com essa equipe dele que ia ali com toda, né, como diz, autoridade do rei, né, que o rei liberou para eles ir, né, tinha toda
autoridade ali. Então, ele rejeitou. Veja só, o rei queria mandar com eles, né, um exército para acompanhar, né, uma segurança, vamos dizer assim, um carro forte, mas eles não quiseram. Preferiram confiar no Senhor, queridos. Isso é muito lindo, veja só. E olha só, aqui, assim sendo, jejuaram e oraram para que tivesse uma boa viagem. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Mas Esdras também estava ali na oração, no jejum, na consagração, né, buscando sempre o Senhor. E Deus ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim, queridos, veja só, chegaram em paz a Jerusalém, né, onde ofereceram holocausto ao nosso Deus. Ali chegaram, né, Esdras capítulo 8, versículo 35, chegaram ali e já levantaram ali o altar e já, né, ofereceram holocausto ao Senhor Deus de Israel, queridos. Então, o segundo subtópico, o encontro de Esdras com Neemias. Veja só, quando eles se encontraram ali, que benção, que maravilha. Veja só, quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o que vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Veja só, dando continuação, posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras, né, na tarefa para a qual este havia sido enviado. Agora aqui, Neemias estava sendo ali o quê? O líder espiritual. Mas quando Esdras chega com toda essa autoridade que vinha mandado por Deus e pelo rei, né, um sacerdote também de oração, de jejum, de conhecendo da palavra, Neemias também já se juntou a ele ali para um bom andamento da tarefa, da obra, né, da obra do Senhor, o qual Esdras tinha sido enviado. Terceiro subtópico, Esdras ensina a palavra ao povo. Qual a palavra? A palavra de Deus, porque Esdras foi enviado ali para ensinar a palavra ao povo. Veja só, na festa dos tabernáculos, que era o tempo da festa, né, dos tabernáculos, no dia 1º, né, do mês 7º, houve a santa convocação. Levítico, capítulo 23, versículo 34 e 35. O povo se ajuntaram como um só homem diante da porta das águas. Neemias, capítulo 8, versículo 1. Então o povo se ajuntou ali na porta das águas, quer dizer, no local que fosse a porta ali do templo, da igreja, né? E Esdras trouxe o livro da lei. Esdras então trouxe o livro da lei, a lei de Deus, e foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Desde as 6 horas da manhã até o meio-dia, ele lendo ali, Esdras, a palavra de Deus. E havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé, ao lado de Esdras, veja só, havia um grupo. Então, ao lado de Esdras, não estava só ali, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias 8, versículo 4. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Neemias 8, versículo 8. Então, querido, veja só que Deus, então, envia Esdras ali, e agora, quem estava ali? Neemias. Mas Neemias tinha construído o muro, construído tudo ali, sendo líder ali, mas na hora de trazer a palavra, queridos, olha só, Neemias, vamos supor que ele tinha trabalhado, estava cansado, exausto ali, mas ele estava ali. Mas quem era para trazer a palavra? Os judeus poderiam esperar. Não, nós queremos Neemias. Não, mas ali quem estava com a palavra era Esdras. Então Neemias, um homem sábio, um homem de Deus, né, ficou ali na observação, porque se fosse nos dias de hoje, nós ia falar assim, não, que ele tem que pregar Neemias. Por mais que ele esteja cansado, por mais que ele não teve tempo de observar a lei, não, mas ali ele deu lugar para Esdras. Esdras, então, vem e traz a palavra, né? E aqui diz aqui, e a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Quer dizer, das 6 horas da manhã até o meio-dia. E havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E em pé, ao lado, né, de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Neemias 8, versículo 4, diz aqui, ainda cooperava um grupo de levitas, né, que estava cantando ali, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Então o povo estava ali
cooperando para que todos viessem entender, né? Muitos tá falando que muitos já não entendiam mais o aramaico, outros misturavam com o hebraico, mas estavam ali todos, né, ensinando para que todo mundo viesse entender o que estava sendo lido. Quarto subtópico, o ensino foi maravilhoso. Então, olha só, o povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e lamentar-se, porque ali comoveu aquele povo, né? O povo começou a se arrepender dos pecados e ali começou a chorar. E Neemias, quando eles entenderam, porque quando nós damos ouvido à palavra de Deus, nós vamos entender, e aí vai mexer, né? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, e aí nós vamos sentir, né, nojo do pecado. E foi o que aconteceu com eles aqui. Neemias e Esdras tiveram que intervir, olha só, exortando-os que se alegrassem, olha só, no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Neemias capítulo 8 e o versículo 10. Então, Neemias e Esdras começou a exortar o povo. Não, vocês podem adorar a Deus, porque Deus tem perdoado os nossos pecados. Porque quando nós se arrepende, Ele perdoa. Então o povo ali estava chorando, arrependido. E Neemias falou, olha só, alegra no Senhor, porque a alegria do Senhor é nossa força. Ele já perdoou os vossos pecados. O povo então foi o quê? Comer, beber e festejar, né? Porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Neemias 8, versículo 12. Então o povo ali, agora, quando ouviu ali, eles foram beber, foram festejar, porque eles entenderam a palavra de Deus. Porque Deus quer um coração aquebrantado, né? Deus não rejeita o pecador, Deus rejeita o pecado. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. Então, queridos, ali eles se arrependeram. Então, Deus ama síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2 diz aqui, Esdras ensina a palavra ao povo e há um grande despertamento espiritual. Aí quando Esdras ensina ali a palavra ao povo, houve um despertamento espiritual, onde o povo ali se alegraram no Senhor. Nós temos que pregar essa palavra, querido. Terceiro tópico, a palavra de Deus deve ser ensinada. O primeiro subtópico, Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo povo de 7 em 7 anos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9 ao versículo 12. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado. Então, a lei de Moisés era lida a cada sábado, né? Atos 15, versículo 21. Os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Então, todo sábado era lido ali a lei de Moisés, né? 7 em 7 anos, toda a lei e os profetas era lido também para o povo. Segundo subtópico, Jesus ordenou o ensino da sua palavra. Então, Jesus ordenou que ensinasse a palavra dele, né? Na grande comissão, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem todas as nações a guardarem tudo o que ele tinha mandado. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Então, Jesus fez aqui uma ordenança, né? Terceiro subtópico, o apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra. Então, o apóstolo Paulo também, assim como Esdras, tinha o conhecimento da importância do ensino da palavra do Senhor, que Jesus mesmo tinha ordenado que ensinasse. Então, querido, nós temos que ensinar essa palavra. E para isso nós temos que buscar também o conhecimento. Vejamos, diz aqui, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2, Paulo dizendo, conjuro-te, rogo-te, peço-te que pregue a palavra, queridos. Nós temos que pregar a palavra. Então diz aqui, o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinares aos outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, se ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos capítulo 12 e versículo 7. Para quem ensina, queridos, tem que ter a dedicação no ensino, tem que dedicar a ensinar o que Esdras fazia ali. Ele dedicava, né? Paulo dedicava no ensino. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, a palavra de Deus
deve ser ensinada porque é ordenança de Deus, ratificada por Jesus e confirmada pelos apóstolos. Quarto tópico, resultado do ensino da palavra de Deus. O primeiro subtópico, o ensino da palavra de Deus gera temor a Deus. Então, nós temos que pregar porque esse ensino da palavra de Deus gera temor. E o temor o quê? É o princípio da sabedoria. Então, a pessoa sábia, ele teme a Deus. Veja só, na letra A diz aqui, Deus falou, ajunta-me o povo e os farei ouvir a minha palavra, para que me temem todos os dias que na terra viverem. Deuteronômio capítulo 4 e o versículo 10. Então ele diz, guarda os mandamentos do Senhor para temer. Deuteronômio 8, versículo 6. Então, pregar todos os dias para que o povo venha temer, a palavra do Senhor. Na letra B diz aqui, pelo temor a Deus, o crente se aparta do mal. Quando o crente está sempre ouvindo a palavra de Deus, então ele vai se apartando do mal, se desvia do mal, que ele está tendo temor da palavra de Deus. Mas se não tem temor, se não ouve, não vai ter esse temor. Mas por isso que temos que ouvir. Provérbios 16, versículo 6. Então, e aí ele aborrece também o mau caminho. Provérbio 8, versículo 13. Ele começa a aborrecer o mau caminho. Ele não tem prazer mais nas coisas mundanas, nas coisas que não agradam a Deus. Na letra C diz aqui, como resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados e apartou-se de deuses estranhos, E adorou o Senhor, seu Deus, e com ele fez firme concerto. Neemias, capítulo 9, versículo de 1 a 33 e 38. A palavra de Deus é poder de Deus. Então veja aqui, a letra C, diz aqui na letra C, como o resultado do ensino da lei nos dias de Esdras. Na letra C diz aqui, como o resultado do ensino da lei nos dias de Esdras, o povo confessou os seus pecados, apartou-se dos deuses estranhos, e adorou ao Senhor seu Deus, e com ele, com quem? Com Deus, fez um firme concerto. O povo fez um concerto com Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando pregamos e quando nós ouvimos a palavra de Deus, então vem aquela transformação, aquele temor, e nós apartamos, fazemos esse compromisso, de obedecer, de estar obedecendo, observando a palavra do Senhor. Então, queridos, temos que estar sempre perto do altar. Temos que estar sempre no átrio do Senhor. O salmista, ele diz, me alegrei quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Então, a alegria do salmista, no Salmo 84, ele diz que ele tinha ciúme até das andorinhas que ficavam ali por cima do altar do Senhor. Que as andorinhas faziam seu ninho por ali, suas aprole, mas ele que tinha o desejo de estar sempre ali, fazer morada ali no altar do Senhor. Então, diz aqui em Neemias capítulo 9, versículo de 1 a 3 e o versículo 38. Diz aqui, a palavra de Deus é poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Queremos o poder de Deus, nós temos que observar a palavra, porque aqui em Romanos 1, versículo 16, diz que a palavra de Deus é o poder de Deus. Segundo subtópico, o ensino da palavra implanta normas espirituais nos crentes. Então, implanta ali uma norma, Você fica confortado, debaixo da proteção do Senhor. Porque o salmista no Salmo 91, ele diz que aquele que habita na escuderia do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará à direita do Senhor, é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te levará do lado do passarinheiro, da pedra preciosa, ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estará seguro, porque a sua verdade é escudo e bloqueio. Então você está acobertado quando você está nos ensinos da palavra do Senhor. Que essas normas dão forma às manifestações da nova vida naquele que se converte, veja só, naquele que, pela operação do Espírito de Deus, passa a andar nos estatutos de Deus. Ezequiel 36, versículo 27. Eu fico alegre demais. Por quê? Porque aí eles dão forma para nós começamos a andar observando a palavra e ela vai nos consertando. Por isso que nós temos que vir. Jesus, vinde a mim, porque Ele é que vai nos limpar. Não, muita gente fala assim, eu só vou para a igreja, vou para o Senhor, vou para a palavra, só quando eu tiver uma pessoa
pura, limpa. Não, nós temos que vir, quem vai nos purificar, quem vai nos libertar é a palavra de Deus. Então venha como está para o Senhor. Vejamos algumas destas manifestações da nova vida. A nova vida quando você está na palavra. Veja só, queridos, uma pessoa que tem aí 80 anos, vamos supor aqui, 70 anos, né, que é a idade do ser humano, 70 anos, e aí ele passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura, tudo novo, passar a viver uma vida nova. Essa pessoa que aceita Jesus, vai botar 100 anos, 120 anos, você aceitou Jesus, agora você é uma nova criatura, e veja só, nessa nova vida, aqui na letra C diz aqui, o crente é honesto a toda prova. Romanos 12, versículo 17, 2 Coríntios 8, 21 e Filipenses 4, 8 e também 1 Pedro 1, 12, Hebreus 13, 18. Na letra B ele diz aqui, o crente jamais mente, crente jamais vai mentir qualquer coisa para escandalizar. Então, Isaías 63, versículo 8, Efésios 4, 25, né? 1 João, capítulo 2, o versículo 28. O crente tem o testemunho de sua consciência no Espírito Santo, né? Porque aí nós, os crentes, nós temos a nossa consciência, o nosso testemunho na consciência do Espírito Santo de que não mentiu. Deus ele não leva em conta o tempo de ignorância do homem. A partir do momento que nós se arrepender do nosso pecado, nós estamos perdoados. Então, a partir desse momento, né, nós estamos aqui no Senhor. Então, aí quem vai cuidar de nós agora é o Senhor Jesus, né? Veja só, Romanos capítulo 9, versículo 1. Jesus disse, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, agora o crente, né, ele vai andar de acordo com as ordenanças do Senhor, né, observado pelo Espírito Santo de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 37. Então, queridos, como diz, né, o salmista lá, que diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso dispor, a nosso respeito. Onde nós está, tem um anjo ao nosso dispor. Mas esse anjo ele está observando o bem e o mal que nós estamos fazendo. Você não esqueça nunca que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o homem não pode perder essa oportunidade de se arrepender dos seus pecados diante do Senhor. Na letra C diz aqui, o crente jamais se apoderar de alguma coisa que não seja dele. Então, o crente, nada. Tem uma posição ali, não é dele, ele jamais vai se apoderar dela. Tem algo ali que não é dele, jamais ele pode se apoderar. O crente jamais vai fazer isso. O crente jamais vai tomar posição do outro. O crente jamais vai atropelar o outro, né? Olha só, aquele que furtava não furta mais. Então, quando aquele que furtava, hoje ele não furta mais. Efésios capítulo 4 e o versículo 28. Zaqueu, depois de salvo, queria restituir aquilo que havia defraudado. Lucas capítulo 19, versículo 8. Então, nós vemos aqui que Zaqueu, quando ele se arrependeu, que ele viu ali, que ele viu Jesus, e Jesus, ele queria ver Jesus, e Jesus falou assim, Zaqueu, desce aí, hoje eu me convém pousar na sua casa. Então ele ficou muito alegre, ele viu que Jesus, ele não olhava, né, para o que o homem fazia, para o pecado do homem, ele olhava para o coração arrependido do homem, sincero do homem. Então, queridos, na letra D, o crente vive uma vida moral que é exemplo de pureza. Veja só, a prostituição e toda impureza nem ainda se nomeia entre vós. Veja só, Efésios capítulo 5 e o versículo 3. E na letra E, o crente jamais dá falso testemunho de alguém. Então, o crente jamais vai fazer falso testemunho de alguém. Êxodo 20, né, versículo 16, Provérbio 10, versículo 18 e Tiago capítulo 4, o versículo 11. O terceiro subtópico diz aqui que o ensino da palavra dá conhecimento. Então, o ensino da palavra, você vai lendo, e ela vai te dando outros conhecimentos, né, para todas as coisas, dá o conhecimento para nós. A igreja de Corinto foi enriquecida, porque pelo ensino da palavra de Deus havia recebido conhecimento. Veja só, porque eles recebiam a palavra e também receberam ali o conhecimento. Aí a igreja era enriquecida de tantos dons, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5, né, diz aqui, consideremos, só a letra A,
o conhecimento consolida a força. Então, o conhecimento, ele consolida a força, né? Provérbio 24, versículo 3, ele continua, porque pelo conhecimento podemos saber o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, pelo conhecimento, nós vamos ver o que é dado gratuitamente por Deus. Porque muitas vezes a pessoa recebe tanta coisa e não percebe nem que veio de Deus, né? Olha só, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 12. Pelo conhecimento da verdade, podemos alcançar plena libertação, queridos. O Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, é liberto. A pessoa que conhece a palavra, ele fica liberto. Pelo conhecimento, podemos saber que Deus quer que todos os homens venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 4. Então, Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, isso é muito maravilhoso. E aqui a letra B, ele diz aqui, pelo conhecimento, podemos saber como agradar a Deus. Pelo conhecimento, nós vamos saber como agradar a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, agradar a Deus não é resultado das nossas próprias forças, mas o próprio Deus nos dá graça para agradá-lo. Então, para nós agradar a Deus, para nós amar a Deus, não vem de nós mesmos, né? A salvação, a fé, vem tudo de Deus, mas Ele nos dá para nós, né, adorar Ele. Ele nos dá essa alegria, Ele nos coloca esse amor no nosso coração para nós amar a sua palavra, né? A síntese do tópico 4, o resumo do tópico 4, o ensino da palavra de Deus gera temor, estabelece normas espirituais nos crentes e dá conhecimento. Que bênção, que lição maravilhosa. Então, queridos, desde já, quero agradecer a todos vocês, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.